Graça e paz, queridos, bom dia a todos vocês. Você que está participando do culto conosco, através do canal da igreja. Estou aqui com a camisa versão 2024 da Rede de Homens. E hoje não é um congresso. O congresso vai ser em setembro, não é isso? Hoje, dia 13 de setembro. Mas ficou tão bonita a camisa. E eu me alegrei, amados, porque eu desci um número. De XXGG, desci para XXXG. Então, falei, já que eu estou já ficando no shape, né? Então vamos usar. Não é verdade? Vamos usar. E eu louvo a Deus pela vida de todos os homens da nossa igreja, que tem se mobilizado. Se você é homem, faça parte desta rede. Faça parte desse ministério. Ontem estivemos lá na sede e foi uma palavra abençoada. Quem esteve lá pôde receber a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Pietro. E nós estamos então nos mobilizando. Cabem agora as mulheres se mobilizarem. E as mulheres para se mobilizar é muito mais fácil do que homens. Amado, você não tem ideia de quanto tempo levou para poder escolher cor, letra, o que escrever. A mulher instalou o dedo, já sai tudo pronto já. Eu louvo a Deus pela iniciativa dos nossos irmãos, os homens aqui da igreja. E espero que isso seja apenas o início de um novo tempo do sacerdócio sobre a nossa vida. Por quê? Porque, amados, hoje o que nós estamos vivendo aí no mundo é uma verdade. É a questão da paternidade e do sacerdócio, no casamento, na família. Ontem foi falado justamente sobre essa questão, de alguns exemplos que nós temos visto aí, de modelos de homem, que a sociedade tem visto. E, amados, o modelo que nós temos que seguir é um modelo bíblico. É o modelo que está na palavra de Deus, então está na Bíblia. Então louvo a Deus pela vida de todos vocês. A você também que está fazendo a campanha Aliança de Milagres. Você também está envolvido nesse projeto de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que ainda não começou, não desista. Apóstolo, mas está na terceira semana, está na segunda semana. Comece essa semana. Não pare, não desista não, amado. Eu tenho certeza que Deus quer te usar, Ele vai te usar para ser um instrumento nas mãos dEle, para falar do amor dEle a pessoas, a famílias. Eu queria ainda louvar com você mais uma vez, para que possamos então entrar na palavra de Deus nesta manhã, falando sobre o compartilhar o reino de Deus, através do poder da palavra, do poder do evangelho. E nesta manhã Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Vamos louvá-lo? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Já vai pedindo ao Senhor para falar contigo. Peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração neste dia. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peça isso ao Senhor. Mas peço que Peça a Ele. a presença Ela aumente. presencialmente em nossas vidas, Senhor. E se eu passar pelo Diga isso. fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos. Diga isso. Faça meu mal viver. Não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em
estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame por ela, clame por ela. Vem com a sua voz clamando aos céus. Vem com a sua voz agora em oração, dizendo: Senhor, fale comigo. Fale comigo, Senhor, nesta manhã. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz. Fale comigo, Senhor. Fale cada um de nós nessa manhã, Senhor. Declare nessa manhã. Mais uma vez. Diga isto. Aleluia. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Queria agora abençoado. dos Santos. Queria que você começasse a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a agradecer o nome dele nesta manhã. Comece a agradecer a presença dele nesta manhã aqui. Comece a agradecer por você estar aqui nesta manhã, querido. Engrandeça o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Diga nesta manhã que ele é santo, santo, santo. Comece a declarar que ele é santo, santo, santo. A tua igreja te adora, Senhor. O teu povo te rende glórias, ó Deus. O Espírito Santo rende liberdade nesta manhã em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja para nós uma semente poderosa dos céus. Oh, cantar. Meu Deus, que nesta manhã se manifeste o teu poder aqui, Senhor. Dissipando, Senhor, todas as trevas. Dissipando, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que concorre com a tua presença. Meu Deus, que nesta manhã haja cura. Que nesta manhã haja salvação. Que nesta manhã haja libertação, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que vemos até aqui. E prepara nossos corações, Senhor. Cada coração, Senhor, aqui é uma terra fértil e abundante, Senhor. Por isso que o inimigo tenta lançar setas, porque ele sabe que uma vez a seta chegando ao coração, ela vai prosperar e vai trazer, Senhor, angústia, vai trazer sofrimento e dor. Por isso nesta manhã, Senhor, toda a seta do inferno lançada nos corações, como erva daninha, Senhor, seja retirado agora, Senhor. Como espinho, Senhor, que tenta sufocar, Senhor, a tua palavra ser dentro de nós, seja agora retirado em nome do Senhor Jesus. Que a boa semente encontre em nossos corações uma terra abundante, Senhor, e que venha gerar fruto, ó Pai, para a eternidade. Assim oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Dá um brado de vitória, um brado de júbilo. Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, pode sentar. Como é bom a gente romper os céus, não é verdade?
Como é bom a gente romper o ambiente com júbilos, com palavras de adoração ao nosso Deus. E eu queria então nesta manhã pedir que você abrisse a palavra do Senhor em Atos, capítulo 27. E eu quero compartilhar esta palavra, e já falei sobre o tema que nós vamos ministrar. Estamos ministrando sobre compartilhando o reino através do poder do Evangelho. E a palavra de Deus, amados, nós temos visto, ela é poderosa nesta terra. A Bíblia diz que tudo aquilo que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. A Bíblia também fala que a palavra de Deus, ela é luz e lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. E aqui então nós vemos o homem cheio deste poder do Evangelho na sua vida, que foi o apóstolo Paulo, sendo tremendamente usado pelo Senhor numa situação muito delicada. Mas antes de eu ler o texto com vocês, eu quero que vocês deixem suas Bíblias abertas em Atos capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 9, eu preciso falar com vocês de mais 2 outros textos. O primeiro encontra-se, não precisa abrir não, vou só pedir para ser projetado, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quando o apóstolo Paulo, então, ele vai falar à igreja que estava em Roma, sobre esse poder que o Evangelho tem na vida dele e na vida de todo aquele que crer. Esse texto foi usado para trazermos a palavra na semana passada e dar início, então, a essa nova série de ministrações. E diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Como alguém, amados, faz uma declaração como esta e não será testado na sua fé desse poder que o Evangelho tem? Como alguém que se apega com a certeza que esta palavra ela é viva para a sua vida, e o inferno não vai se levantar para testar se realmente isso vale na vida dele. Interessante que em outro momento, agora quero pedir que vocês acompanhem o texto, carta que o próprio apóstolo Paulo também escreve aos Filipenses, no capítulo 1, põe o versículo 21 primeiro. Isso, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós falamos do poder do Evangelho, muitas vezes pensamos naquilo que ele pode proporcionar somente de bênçãos para nossas vidas. Não é verdade? De glória em glória, de vitória em vitória, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando chega um momento de perigo sobre nós, quando chega um momento de dificuldade sobre as nossas vidas, será que realmente esse poder do Evangelho continua sendo vivenciado por cada um de nós? Lá no versículo 28, mesmo capítulo 1 de Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: em que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição para vocês, ou seja, os adversários querem que vocês deem testemunho de que a fé de cada um de nós, a sua fé, a minha fé, ela não é válida no Senhor. Que esse poder que o Evangelho tem, chega um momento que ele não, de fato, ele não traz nenhum benefício para nós. E o apóstolo Paulo então vai dizer: para vocês, para mim, para cada um de nós, é um sinal da salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29 para encerrar. Porque vocês receberam a graça. Quantos aqui receberam a graça do Senhor Jesus? Agora, será que estamos preparados para esta graça, com ela vir do sofrer por Cristo, e não somente de crer nele? O quanto nós estamos preparados, através da graça do Senhor Jesus, sofrer por amor a Cristo. E aí agora sim eu quero que você acompanhe comigo o texto lá de Atos, para você entender todo o contexto que eu quero trazer para você nesta manhã. Atos capítulo 27, versículo 9 até o versículo 25. E diz assim: depois de muito tempo,
Tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, amados, sempre tem um entretanto na vida do crente. Crente que não passa por entretanto, ele precisa ser provado. Na vida do crente sempre tem um entretanto. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilhão. E o navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, nós fomos deixando-nos levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar os cabos do navio de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva, ou seja, ficaram completamente sem ter o controle, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Diga para quem está bem próximo a você. Se for algum parente seu, alguém que você tenha uma certa intimidade e liberdade, chegue bem próximo ao ouvido dele, para que diga assim: tenha coragem. Se você não conhece, pode falar distante. Respeite aí a distância, não é isso? Tenha coragem. Tudo vai acontecer. Diga para ele ou para ela: tudo vai acontecer como Deus determinou. Aleluia. Você pode começar aplaudindo ao Senhor. Tudo vai acontecer como Deus determinou. Aleluia, amados. E agora sim eu quero situar vocês rapidamente nesse cenário que Paulo se encontrava. Alguns conhecem o texto, conhecem todo o processo que Paulo passou nesse momento aqui, mas eu preciso situar vocês, aqueles que ainda não estão familiarizados com a palavra de Deus, aqueles que ainda não leram esse momento na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava aqui se encontrando como preso, presidiário. Por que ele estava preso, amados? Era algum criminoso? Não, porque ele estava pregando o evangelho. Ele estava anunciando o reino de Deus. Ele estava compartilhando o reino de Deus. E depois que o apóstolo Paulo, então, ele é preso, ele passa por alguns interrogatórios. Os governadores lá da Judéia começam a interrogar a Paulo, porque ele foi levado sob a acusação de que estava trazendo
uma palavra que não concordava com a lei e a religião dos judeus. Sendo Paulo também judeu, e ele sabia que o que ele estava falando não era nada contrário ao que o judaísmo da época cria e o que aqueles religiosos acreditavam. Mas, amados, movidos talvez pela inveja e por ver Paulo sendo usado por Deus tremendamente, homens se levantaram e falsamente acusaram o apóstolo Paulo. E agora então se encontrava preso. E ele estava então nesses processos de interrogatório. E um dos processos de interrogatório, o apóstolo Paulo, também sendo ele romano, ele era judeu e também era romano, ele então ele apela para César, que era o imperador de Roma. E aí então ele é levado para a Itália, levado para Roma, para poder então se apresentar a César, e ali então ele poder fazer a sua defesa. E é esse momento então que nós lemos aqui, quando o navio parte de Cesareia, que era uma região ainda de Israel, com destino para a Itália. E aí então, amados, nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, como se deu esta viagem que o apóstolo Paulo passou. E já nos primeiros dias de viagem, põe por favor o versículo 4, para que todos possam acompanhar. Versículo 4, já nos primeiros dias de viagem, o apóstolo Paulo percebeu que essa viagem não seria nada fácil. Olha o que diz o versículo 4, capítulo 27. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram o quê? Contrários. Então Paulo começou a perceber, e estava se aproximando naquele tempo, o inverno na região em que o apóstolo Paulo é um tempo de tempestade, diferente do inverno daqui. O inverno aqui é sol, praia, você tem uma ideia, não sei quantos acompanharam essa semana, bateu um pouquinho mais de vento, jogou um bocado de gente que estava na prancha de surf lá em Copacabana, na direção do mar. Então o pessoal não está acostumado com o inverno aqui. Mas o inverno, na região que o apóstolo Paulo estava, é vento, tempestade, uma série de situações climáticas muito complicadas. E aí então o apóstolo Paulo, percebendo tudo isso, amados, o apóstolo Paulo ele já se encontrava numa situação complicada. Já se encontrava preso. Já estava ali detido. E agora então ele começa a observar que a situação ia piorando cada vez mais. E ele estava preso, e a situação ia se complicando, e ele estava agora enfrentando uma tempestade. E aqui eu já começo a falar com vocês o seguinte, amados. Tem momentos na nossa caminhada que parece que as coisas só vão complicando cada vez mais. Não é verdade? Tem momento da nossa caminhada, tem um período da nossa vida, queridos, que as coisas começam a dar sinais de que não vai dar certo. Aí você continua confiando, continua crendo. Sou eu aqui, né? Isso. Acertou agora? Está aparecendo aqui a barriguinha? Não, né? Vigia aí. E aí então, queridos, o apóstolo Paulo estava vendo esse momento. E assim também é nas nossas vidas. Parece que as coisas vão tomando um rumo diferente do nosso planejamento. Diferente daquilo que eu e você imaginávamos. O apóstolo Paulo estava se encontrando preso. E agora enfrentando uma tempestade. E as coisas aparentemente só piorando. Eu não sei quantos aqui já passaram por momentos assim. Mas é difícil você se manter firme na fé. Quando você não consegue enxergar uma solução imediata. Quando você não consegue enxergar uma solução logo ali adiante. E as situações parecem que só vão piorando cada vez mais. E aí nesse momento então o apóstolo Paulo tenta fazer a sua primeira intervenção. Ele tenta fazer ali o seu primeiro comentário, a primeira ajuda, que está no versículo 9, que nós lemos. Diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga, não só para o navio, o que é pior, para vidas. E o centurião, que era o responsável por todos os presos que estavam ali no navio, não somente Paulo, mas todos que estavam ali com ele, na mesma situação também, ao invés dele crer no que Paulo estava dizendo, ele tem que escolher entre aquilo que o apóstolo Paulo, que era para ele talvez um desconhecido, um religioso,
Alguém que estava falando daquilo que talvez não tinha experiência nem conhecimento, ou dos marinheiros, do mestre do navio, do comandante do navio. E o texto na sequência então vai dizer, versículo 11, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Então Paulo tentou alertar, amados. Paulo tentou avisar, olha, é melhor a gente esperar, melhor a gente aguardar, melhor a gente ficar aqui quietinho do que tentar fazer qualquer coisa. E Paulo não teve sucesso em nenhum momento disso, amados. Então o centurião tinha que escolher entre um prisioneiro, que era Paulo, mas servo de Deus, ou escolher, seguir a orientação dos experientes marinheiros, que eram especialistas na situação que eles estavam atravessando. E sabe, amados, os marinheiros eram experientes nos acontecimentos naturais. Eles sabiam o vento, sabiam a direção, sabiam como o mar estava revolto, sabiam tudo isso. E eu não sei quantos aqui já serviram a marinha do Brasil, ou são marinheiros, ou têm algum conhecimento sobre o mar, são pescadores aí, aventureiros. Eu confesso a vocês que toda vez que eu falo sobre mar, eu confesso a vocês que eu não entendo quase nada, queridos. Para mim o mar é sem cabelo, e eu não vou me arriscar em nenhum momento ficar lá dentro. Mas tem gente que gosta, tem gente que vai, tem gente que se aventura. E os marinheiros então eram experientes nos acontecimentos naturais. Mas Paulo, amados, ele era experiente nos acontecimentos sobrenaturais. E nesta manhã você precisa decidir: ou você se torna um experiente, um especialista nos acontecimentos naturais, ou você se torna um especialista nos acontecimentos sobrenaturais. Aquilo que Deus pode promover, aquilo que Deus quer promover nas nossas vidas. E repararam que as pessoas sempre têm, as pessoas que não têm uma vida, as pessoas que não têm uma vida com Deus, sempre vão escolher ouvir um especialista nos acontecimentos naturais. Toda pessoa que não tem vida com Deus, ao exemplo desse centurião, sempre vai escolher, ao invés de ouvir um crente, ao invés de ouvir uma mulher de oração, um homem de oração, ao invés de ouvir e parar e ponderar sobre um conselho, vamos na igreja, Deus quer falar contigo, ela sempre vai escolher ouvir um especialista do mundo. Ela sempre vai escolher ouvir alguém que aparentemente já conhece a situação que ela está passando. Já reparou, amados, que sempre é assim? Já reparou que dependendo do problema ou a situação que a pessoa está passando, que alguém esteja passando, há pessoas que sempre vão indicar um especialista naquele assunto. Já reparou isso, amados? Se a pessoa está passando por um problema no relacionamento, quer que é no relacionamento entre casais, marido e esposa, quer no relacionamento entre pais e filhos, elas sempre vão querer indicar um terapeuta. Olha, eu conheço um especialista, um terapeuta, um aconselhador, um conselheiro, que vai poder te ajudar. Se a pessoa está passando por um problema financeiro, olha, eu conheço aí uma condição favorável, uma condição boa, eu conheço um esquema bom, em que você pode procurar ajuda. Apóstolo, isso é errado? Claro que não. Não é errado, amados. Nem aquele que é especialista na terapia familiar, nem aquele que é especialista também em ajudar financeiramente as pessoas. O grande problema, queridos, é que tem muito crente confiando muito mais nos especialistas deste mundo do que propriamente em Deus. Tem mulheres que vão para a apóstola e falam assim: apóstola, eu encontrei uma pessoa que ela pode me ajudar na crise que eu estou passando no meu casamento. Aí a apóstola faz a pergunta-chave: a irmã está orando? Não, depois eu vou começar a orar. Eu estou seguindo os passos que esse especialista mandou fazer. Eu estou sendo uma mulher mais dedicada, estou arrumando mais a casa, estou arrumando a roupa do meu marido, estou dando atenção a ele. Mesma coisa também ao marido, procura o pastor Nilo. Pastor Nilo, olha, graças a Deus, obrigado pela dica. Aquele especialista que o senhor indicou me abençoou, estou resolvendo meu problema em casa, meu filho está sendo uma bênção comigo. Aí o pastor Nilo pergunta assim: mas você está orando? Está lendo a Bíblia com ele? Você está ali buscando a Deus junto com ele? Está exercendo o seu sacerdócio na frente do teu... Não, pastor Nilo, não. Eu estou saindo com meu filho. Estou agora indo para o cinema. Estou dando um pouco mais de atenção. Já repararam, amados, que tem muito crente apegado às dicas dos especialistas desse mundo e se desapegando da dica do especialista dos céus, que é Deus?
Esse é o grande problema de muitos. Não é errado você procurar. O errado é você colocar toda a sua confiança neles. O errado é você acreditar que somente eles podem te ajudar. E esquecem de buscar a Deus, esquecem de orar, esquecem de crer naquilo que Deus pode fazer. E aí então, queridos, chega um momento que as coisas pioram de um jeito em que a esperança de sobrevivência começa a desaparecer. Põe, por favor, o versículo 20. Só para você entender o raciocínio que eu quero trazer para você nesta manhã. Versículo 20 diz assim: e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. As coisas começaram a piorar de um jeito que aqueles que estavam ali com Paulo já não acreditavam mais que tinha solução para aquela situação. As coisas foram se agravando de um jeito que todos que estavam ali, até os especialistas, os marinheiros, o comandante do navio, o centurião, que estava acostumado a fazer aquela viagem, todos eles começaram a acreditar que não tinha mais jeito. E é assim nos dias de hoje, queridos. Chega uma hora que por mais que a pessoa conheça, por mais que a pessoa seja especialista, chega uma hora que a situação vai apertando de um tal jeito, que ela crê que não tem mais solução. Ela crê que não tem mais jeito. Ela crê que aquilo ali vai começar a complicar cada vez mais. E aí, querido, eu queria colocar para você o seguinte: quanto tempo uma pessoa suporta? Porque o versículo 20, põe lá o versículo 20, por favor. Mais uma vez, obrigado. Quanto tempo a pessoa consegue suportar uma grande tempestade na sua vida? Quanto tempo, apóstola, uma pessoa consegue suportar uma grande tempestade na sua vida? Quanto tempo você consegue suportar? Apóstolo, olha, estou passando meus ventos, nós vamos ver daqui a pouco isso. Estou pulando minhas fogueiras, como dizem por aí fora. E estou conseguindo. Mas quanto tempo alguém consegue suportar, amados? Uma grande tempestade. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 20. Caindo sobre nós, grande tempestade. Se a pessoa, queridos, ouçam isso com muita atenção. Se a pessoa não estiver agarrada, apegada a Deus, ela não consegue suportar muito tempo. Sabia disso? Quantos testemunhos que você conhece, quantos testemunhos que você já ouviu, talvez seja o teu testemunho também de vida, falando assim: apóstolo, apóstola, quando eu passei pela prova mais difícil da minha vida, se não fosse Deus, eu não teria suportado. Se não fosse Deus, eu teria enlouquecido. Se não fosse Deus, eu teria abandonado, era tudo. Quantas pessoas que você conhece já disseram isso? Talvez também tenha sido o seu discurso. Apóstolo, quando veio a grande tempestade, quando eu passei pelo aperto maior, se não for a Deus na minha vida, eu não sei o que seria. Você conhece alguém assim que já falou isso, queridos? Só para testificar, quantos já ouviram alguém falar sobre isso? Não é verdade? Quanto tempo alguém suporta uma grande tempestade, amados? Se não for agarrado a Deus, se não for apegado a Deus, não vai durar muito, não. Não dura muito, amados. O poder do Evangelho está ligado à minha fé e à sua fé em Deus, sabia disso? O Evangelho não tem poder se a gente não acreditar nele. O Evangelho não pode resolver, aquilo que está no Evangelho não pode trazer solução se a gente não se apegar a isso. Se a gente não crer que este Evangelho, este reino, ele tem poder neste mundo. Apesar de toda a diversidade, toda a dificuldade, o poder do Evangelho prevalece neste mundo, amados. E eu queria colocar para vocês os níveis de tempestade que o apóstolo Paulo e todos que estavam ali com ele passaram.
E se você observar esses mesmos níveis da tempestade que Paulo enfrentou, nós também enfrentamos. Nós também passamos. O primeiro nível de tempestade que o apóstolo Paulo passou, está lá no versículo 4, eu já até li com vocês, põe por favor mais uma vez. Começou, diz lá o texto, começou então os ventos sendo contrários. Esse é o primeiro nível de tempestade que todo mundo enfrenta. Crente, não crente, desviado, não desviado, apóstolo, pastor, bispo, padre, pai de santo, todo mundo passa por esse nível de tempestade em um momento da sua vida, queridos. Os ventos contrários. Mas sabe o que acontece? Versículo 5, põe por favor na sequência. Toda vez que se levanta um vento contrário, não precisa de muito esforço para atravessar. Não precisa de muito esforço para passar por ele. É o que o texto diz. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ou seja, amados, quando se levanta um vento contrário na vida de alguém, a pessoa ela até faz um tipo de esforço. Ela até se dedica um pouquinho mais, mas ela consegue atravessar ele. E talvez alguém aqui já tenha passado por isso, apóstolo, realmente. Eu me lembro que já passei por um vento desse na minha vida, e eu precisei suar um pouquinho mais. Precisei me esforçar um pouquinho mais. Apóstolo, graças a... como diz o nosso apóstolo, né? Deus me levou para um lugar seguro. Deus me levou para um lugar onde eu me senti ali, abrigado. E foi exatamente isso que aconteceu, amados. E aí na sequência, versículo 7, por favor, vamos na sequência do que está acontecendo. Olha o que o texto diz. Navegando vagarosamente, apóstolo, nesse período do vento contrário, eu confesso ao Senhor que eu até diminui um pouquinho a minha velocidade. Eu parei, refiz alguns cálculos, eu parei, refiz a minha caminhada, eu parei, dei uma desacelerada, comecei a dar mais atenção àquilo que eu não dava atenção antes, comecei a me preocupar com aquilo que antes eu não me preocupava tanto, eu comecei até devagarosamente, e consegui até passar por alguns dias isso. E olha, vou falar uma coisa para o Senhor, está lá, dificuldade que chegamos, com muitos dias, foi com muita dificuldade que chegamos a mediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura da Salmona, ou seja, apóstolo, o vento contrário veio, mas eu me abriguei. A minha família foi o meu escudo. Apóstolo, o vento contrário veio, mas eu consegui imprimir uma velocidade um pouquinho mais rápida e passei por ela. Olha, as coisas começaram a melhorar. Me senti abrigado. Amado, quantas vezes nós passamos vento contrário na nossa vida? Não é verdade? Quantas vezes nós percebemos que alguma coisa começa a soprar diferente, e aí você rapidamente começa a observar que você precisa primeiro diminuir a velocidade, para depois imprimir novamente a velocidade, para aumentar a velocidade, até que você chegue num lugar de abrigo, como o apóstolo Paulo aqui, como o texto está falando sobre eles. Aí, amados, começa o segundo nível, porque toda tempestade é por níveis. A nossa vida, sabia disso? Toda tempestade é por níveis. Esses dias aqui no Rio de Janeiro, eu falo Rio de Janeiro porque tem irmãos que são de outros estados, outras cidades, acompanham o culto conosco, disse que havia um vento. Quantos ouviram aqui falar sobre isso? Havia uma ventania, né? Havia um vento que ia fazer uma arruaça aqui no Rio de Janeiro. Amados, eu sinceramente, eu esperei, eu não vi. Eu não sei se onde você mora ventou muito, mas na verdade, eu não sei se ventou muito onde você mora, mas em Copacabana, por ser mar aberto, ficou mais fácil para aquelas pessoas sofrerem as consequências. Mas aqui em Irajá, né, aqui no subúrbio, aqui, já na meuca aqui do Rio de Janeiro, se ventou, mas chegou só um bafozinho de vento. Só uma brisazinha. Não vê aquele vento todo, mas toda tempestade, a gente sabe que ela começa com um vento contrário. E quando começa a ventar, você olha assim, rapaz, esse vento é diferente. Esse vento está estranho. Não é verdade? Os mais antigos, aqueles que viveram uma época que hoje em dia, graças a Deus, com a comodidade, não se vive mais. Mas antigamente, quando começava a ventar, o que a mãe dizia?
corre, tira a roupa da corda que está ventando. Não era assim mesmo? Tira lá, senão tu vai sujar tudo de novo. Aí a gente corria na corda, recolhia tudo, não é verdade? Tirava tudo da corda, botava o cachorro para dentro de cá, porque não podia se molhar. E assim a gente fazia antigamente. Os mais novos não, mais novo, a máquina de lavar, ela lava, seca, passa, dá brilho. A máquina de lavar hoje em dia faz tudo para você. Não é assim que a máquina de lavar moderna faz? Mas antigamente não, mas tinha que observar para poder correr, para poder não deixar que esse vento pudesse trazer prejuízo dentro de casa. Mas o segundo nível, então, da tempestade é o nível de tufão. Versículo 14, põe por favor. Versículo 14. O apóstolo Paulo passa pelo vento contrário. Graças a Deus ele consegue chegar num lugar seguro. Passamos por vento na nossa vida. Graças a Deus conseguimos chegar a lugares seguros, a abrigos seguros. Mas o vento, a tempestade, ela insiste. Ela não desiste. Ela quer cumprir o propósito dela nas nossas vidas. E aí o segundo nível de tempestade que enfrentamos muitas vezes é esse nível que está aqui, o tufão. Entretanto, é aí que eu falei com vocês. Todo crente chega uma hora que o entretanto alcança ele. Todo homem de Deus chega uma hora, toda mulher de Deus chega uma hora que o entretanto encontra com ela na esquina. Ela vem andando por um caminho e vem o entretanto por outro. Daqui a pouco os dois se esbarram. E foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. E tem até nome, amados. Euroaquilão. Amado, reparou que tem tempestade na nossa vida que ela vem até com nome? Ela vem até com sobrenome? Apóstolo, a tempestade que eu estou passando, esse tufão que eu estou passando é na minha saúde. Apóstolo, esse tufão que eu estou passando é no meu casamento, é na minha família, é em áreas específicas da minha vida. Vem com nome, amados. O tufão veio com nome. Ele tinha um nome. E aí nesse momento então, queridos, começamos a ver o seguinte, que todos ali experimentaram a princípio um tempo de calmaria. Versículo 15, vai dizer sobre isso, põe lá, que depois do tufão, vê o versículo 15, olha lá, o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando-a levar, ou seja, amados, não tinha mais o que fazer. Perdão, versículo 13, põe para o versículo 13, antes do 15. Diz lá o texto, soprando brandamente o vento sul, pensando eles que ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. E é assim na nossa vida, amados. Toda tempestade tem uma hora que ela dá aquela acalmada. O tufão ele veio, fez o reboliço inicial, aí deu aquela calmaria. Você fala assim, apóstola, pode parar de orar. Pastor Sérgio, obrigado pelas orações, viu? Já começou a ver já o sinal lá em casa, está resolvendo. Aí dá aquela calmaria. Aí você fica todo animado, né? Mas se esquece de continuar buscando a Deus. Se esquece de continuar apegado ao Senhor. De crendo no poder do Evangelho que você conhece. E aí agora sim, versículo 15, põe por favor. E nesse momento então, amados, olha o que acontece. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento. Cessou toda a manobra e fomos deixando levar. Chega uma hora, amados, que o vento vem com força. E por mais que você tente, você não consegue resistir. Por mais que você busque, você não consegue vencer. E é nessa hora então que as coisas começam a complicar cada vez mais. Nesse momento então, eles não podiam fazer mais nada. Só esperar para ver o que ia acontecer. Só aguardar para ver qual a solução que iria tomar. E aí é nesse momento, amados, que as coisas vão piorando cada vez mais. Põe para o versículo 17. No finalzinho do versículo 17 diz assim: desceram as velas e foram à deriva, ou seja, perderam completamente o controle. Amados, quantas pessoas que passando pela tempestade
enfrentando tempestade, perdem o controle da situação. Tem pai e mãe, apóstola, que já decidiram, olha, eu perdi o controle sobre meus filhos. Eles estão agora à deriva. Eles vão fazer o que eles querem. Tem casamento que o marido diz assim, agora é contigo, mulher. Eu não tenho mais compromisso nenhum com você. Tem casamento que a mulher diz para o marido, agora é com você, homem. Meu compromisso com você acaba aqui. Termina aqui. Tem pessoas, queridos, que no momento do tufão, que é o vento mais intenso, que parece que as coisas vão se acalmar, mas não se acalmam, elas abrem mão, e elas deixam que a coisa agora corre frouxa. E ainda vem e falam assim, apóstolo, olha, eu perdi o controle, eu não tenho mais controle. Como não tem mais controle? Que homem de Deus é você? Que mulher de Deus é você? Aonde que o evangelho deixou de ter poder na sua vida? Na sua casa, na sua família? As pessoas agora estão desse jeito. É mais fácil largar de mão do que tentar recuperar. É mais fácil abandonar do que tentar ajeitar. É mais fácil deixar ir embora do que tentar segurar e prender. É mais fácil, amados. Tem pessoas que estão desse jeito. Aqui então, nesse momento, quando tem o tufão, quando a tempestade é um vento mais forte do que o normal, começa a ter perdas. Versículo 18, por favor, põe lá. Olha o que o texto diz. Açoitado severamente, porque, amado, vou falar uma coisa com vocês. Tempestade não tem pena de ninguém. A tempestade, quando vem, amado, ela só tem um objetivo: é trazer prejuízo, é açoitar, é maltratar. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Quantas coisas que foram perdidas no meio da tempestade que você e eu enfrentamos. Fala a verdade, queridos. Quantas coisas que você tinha ali sobre o seu controle, sobre a sua vida, e começou a tempestade a tirar de você, a levar para longe. Quantas coisas? Fala aí. Tem pessoas que não sabem nem mais onde estão em meio à tempestade. Tem pessoas que não sabem nem o que mais tem em meio à tempestade. A tempestade aqui começou então, amados, a trazer prejuízo. Quantas pessoas que diante da tempestade estão assim, apóstola, tendo prejuízo atrás de prejuízo, tendo perdas atrás de perda, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no Evangelho do Senhor, toda perda será cessada na sua vida. Hoje, em nome do Senhor Jesus, ainda que não tenha mais como recuperar, mas daqui para frente, você não vai ter mais perda nenhuma. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, querido? E aí, queridos, acontece o mais grave. Vamos, por favor, versículo 19. Diz lá, no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Queridos, tem momento da tempestade que você está tão angustiado, tão angustiada, que você mesmo põe para fora. Você mesmo põe, expulsa. Já reparou isso? Aí vem falar, apóstola, eu sou a culpada. Apóstolo, eu sou o culpado. Já aconteceu isso na minha família, já aconteceu isso na minha vida. Por quê? Porque eu mesmo pus para fora. Eu mesmo expulsei, está lá o texto, queridos. No terceiro dia, os próprios marinheiros especialistas, experientes, os homens que deveriam saber como conduzir na tempestade, os homens que deveriam saber como se comportar em meio à tempestade, perceberam o seguinte: olha, a solução é nós mesmos pôr para fora aquilo que é importante para o navio, que é a armação do navio. Amado, é o mastro, são as velas, aquilo que é importante para o navio se manter no rumo,
aquilo que é importante para o navio se manter na rota, aquilo que é importante para o navio se manter seguro. Tem ali, que conhece um pouquinho de lancha, não é verdade? Não é isso? Eu estou falando alguma coisa diferente? Não é assim? Tem pessoas que veem o seguinte, amados: eu tenho que colocar para fora. Ou vai ser a minha vida, ou vai ser a vida dele. E eu escolho a minha vida. Amados, entre a vida sua, entre a sua vida e a vida dele, escolhe a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus tem abundância, tem ressurreição, tem esperança, tem resposta, tem direção nova. Então cuidado, porque diante da tempestade, com as suas próprias mãos, tem mulheres que estão destruindo o seu casamento, o seu lar. Cuidado com a tempestade, porque com as suas próprias mãos, tem maridos que estão ruindo a casa, está perdendo tudo que conquistou. Cuidado, queridos, que diante dos tufões, tem família que está se diluindo, está se desmanchando, se deteriorando. O texto diz que durante o tufão, que não era um vento contrário, era mais forte. Porque vento contrário, amado, a gente consegue se abrigar. Vai lá no conhecido, no amigo, vai no pastor, líder de célula, vai lá na pessoa, pede oração, a pessoa ora: opa, obrigado, me apeguei a essa oração, me apeguei a essa palavra, estou seguro, estou firme. Mas no tufão, amado, quando vem açoitando, quando vem batendo forte, se a pessoa não estiver agarrada com o evangelho, querido, ela mesmo põe para fora, ela mesmo joga para fora. Mas não parou por aí não, viu? Apóstolo, não parou não parou não, amado, porque a tempestade ela tem um objetivo final, e eu sei que você sabe disso. O terceiro nível da tempestade é o que está escrito no versículo 20, que eu li com vocês também. Está lá: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Amado, o terceiro nível é este. O primeiro nível, vento contrário. O segundo nível, tufão, prejuízos. O terceiro nível, grande tempestade. E quando essa grande tempestade se instala, quando ela vem, quando ela aparece, o único objetivo dela está lá: fazer com que você não enxergue nem o sol, nem as estrelas no céu. Para onde você olhar, você só vai ver essa tempestade crescendo cada vez mais. Para onde você se vira, você não consegue enxergar o sol da justiça, nem a referência dos céus sobre a sua vida. Para onde você olha, você não consegue ver mais nada, além da tempestade se firmando, crescendo na sua vida. Para onde você olha, você só vê só essa nuvem negra, vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amados, esse é o terceiro nível da tempestade, amados. E com o objetivo final dessa grande tempestade, porque durante o vento contrário, a pessoa não perdeu a esperança na salvação. No tufão, a pessoa não perdeu a esperança na salvação, apóstola. Mas quando veio a grande tempestade, que ela não consegue ver mais nada, ela não vê o sol, ela não vê as estrelas, ela não consegue contemplar as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Olha o que o texto diz: e afinal, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Amados, quantas pessoas estão lá fora, passando por isso, e Deus quer levantar você e eu, para através da aliança de milagre, do evangelismo, da palavra, do poder do evangelho, falar que existe sim salvação para elas. Porque quando eu e você passamos pela grande tempestade, Deus se revelou para nós, trazendo salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor. Quando atravessamos, amados, a grande tempestade na nossa vida, Deus se revelou, encontramos nele a salvação.
E agora estamos resistentes de sair e pregar esse evangelho do poder. Fala desse poder do evangelho. Vamos avançar um pouco mais. O que o poder do evangelho promove um momento como esse de tempestade? Porque até aqui, amados, não se falou de Paulo. E Paulo está passando tudo isso com eles. Paulo não foi colocado numa redoma, Paulo não foi colocado em outro lugar, Paulo não foi colocado em outro navio, está passando exatamente tudo que esses homens aqui estavam passando também. Queridos, foi aquilo que eu falei. O viver é lucro e o morrer é Cristo. Ou melhor, ao contrário, né? Ao contrário, o viver é lucro, o morrer é Cristo. O morrer é Cristo, obrigado. O morrer é Cristo. Quantas vezes, amados, estamos querendo só de vitória em vitória, de glória em glória, e quando a coisa aperta, a gente começa a questionar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está havendo? O que está passando, Senhor? E aí, amados, olhamos então e começamos a ver. Primeiro, o poder do evangelho, queridos, ele tem algo de extraordinário na vida daquele que crer. Como o apóstolo Paulo disse, o poder do evangelho é para aqueles que creem nele. Ainda que ninguém, primeiro, ainda que ninguém acredite no poder do evangelho, mas se você crer, já é o início da solução. Sabia disso? Versículo 4, põe lá por favor. O apóstolo Paulo falou, está lá. Perdão, versículo 4 não, versículo 9. Versículo 9. Está lá, finalzinho dele. Paulo os aconselhou. Versículo 11. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo dizia. Queridos, ninguém acreditou em Paulo, ninguém acreditou no crente, ninguém acreditou na mulher de oração, ninguém deu crédito à pregação do evangelho. Ninguém, amados. Mas se tem um naquele lugar, se tem um naquele barco, se tem um naquele navio, se tem um naquele território, se tem alguém naquela casa que crê, já é o início de uma grande mudança, amados. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem no poder do evangelho? Já é o início da solução para essa tempestade. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Versículo 21. Versículo 21, põe por favor. Ninguém acreditava em Paulo, no que ele disse. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles diz: Senhores, na verdade eram preciso terem me entendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ainda que ninguém acredite no poder do evangelho que você crer, continue crendo nesse poder. Continue acreditando nesse Deus. Continue confiando nesta palavra. Continue crendo, amados. Continue crendo. Segundo, o que o poder do evangelho promove em um momento como esse de tempestade? Quem crer no poder do evangelho sabe que o mais importante para Deus são vidas. Deus não está nem aí se o navio ia se perder. Deus não estava nem aí se a carga ia se perder. Mas tem gente que quando vê as cargas indo embora, meu Deus, eu vou junto, e se precipita. O que Deus está preocupado são com vidas. Podemos ter prejuízos? Podemos. Podemos ter perda, apóstola? Podemos. Mas todos vão se salvar. Isso é mais importante, amados. Isso é mais importante. Versículo 22. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Diga para quem está ao seu lado com fé: nenhuma vida da sua casa, da sua família vai se perder. Deus cuida de todos, da sua casa, da sua família, amados. Ninguém vai
se perder. Mas apóstolo, meu padrão de vida caiu, mas a família continua ali unida. Apóstolo, o que eu tinha ontem não tenho hoje, mas Deus continua contigo. Ontem meu irmão, pastor Marlon e a pastora Alexandra, alguns daqui sabem, talvez, indo para o culto que tinha lá na sede, foram assaltados, levaram o carro deles, mas graças a Deus, nem eles, nem a filha deles estava com ele, a Maria, que é a mais nova, sofreu qualquer dano. Deus guardou a vida de todos, amados. Deus guardou. Então prejuízos podemos ter, podemos, mas nenhuma vida vai se perder. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no poder do Evangelho e toda a sua família será alcançada por Ele. Crê nisso, amados. Vou falar uma coisa com você. Não eram poucas vidas que estavam ali com Paulo não, viu? Versículo 37, por favor, só como referência para todos nós nessa manhã. Diz o texto, versículo 37. Estavam no navio 276 vidas. Todas foram salvas. Apóstolo, minha família é grande. Apóstolo, tem muita gente na minha casa. Todos serão salvos. Apóstolo, lá em casa sou eu, meu pai e minha mãe só. Todos serão salvos. Apóstolo, minha família é espalhada. Tem gente que eu nem conheço. Se você crer, todos serão salvos. Pastor Nilo confidenciava comigo, falava comigo a respeito de uma parte da família dele, que ele não tinha mais contato, e depois passou a ter contato de novo. Todos na igreja. Presbítero, pastor, todo mundo era do sambão antes, não era? Todo mundo era da pá virada, hoje todo mundo é crente. Todo mundo serve, e assim será com a sua casa, amados. Ainda que você não tenha contato com Ele direto, mas o reino de Deus vai alcançá-los, e todos serão salvos. Fiquem de pé, queridos. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Terceiro, o que o poder do Evangelho promove em um momento como esse de tempestade. Apóstolo, estou passando um evento contrário. Apóstolo, estou passando meu tufão, estou tendo perda. Mas o que eu posso fazer? Aquele que crê no poder do Evangelho, mesmo atravessando ventos contrários, mesmo atravessando tufões, mesmo passando por grandes tempestades, Deus sempre enviará socorro. Versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo do Deus a quem pertence e a quem sirvo esteve comigo. Amados, Paulo estava passando um momento muito difícil da vida dele, mas Deus enviou consolo, Deus enviou ali conforto, Deus enviou a solução. Paulo, tenha coragem, porque ninguém vai morrer diante dessa tempestade. Dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Paulo, a promessa de Deus, aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que saiu da boca de Deus, não vai voltar para Ele antes que se cumpra nesta terra. Agora a pergunta é: o que Deus tem falado a seu respeito? Para Jó, Ele falou: homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Para Maria, Ele disse: Deus seja contigo, agraciada. O que Deus tem falado para você, querido? O que Deus tem dito, apóstolo, eu tenho certeza que eu sou uma escolhida de Deus. Apóstolo, eu tenho certeza que eu sou um escolhido de Deus. Então tudo aquilo que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Não tem tempestade, vento contrário, tufão, que vai fazer com que a palavra de Deus não se cumpra na sua vida. É necessário, Paulo, que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos
os que navegam com você. Todos iriam morrer por causa de um que se apegou ao poder do Evangelho, por causa de um que creu nesse poder, pela graça e misericórdia de Deus. Todos foram salvos. Então continue firme, meu irmão, não desista. Minha irmã, não desista. Continue firme, porque através de você chegará salvação, chegará socorro, chegará alívio. Por último, o que o poder do Evangelho promove em um momento como esse de tempestade, amados, é terrível passar por tempestade. Ninguém gosta, ninguém crê, ninguém quer melhor, mas é inevitável que passemos. O apóstolo Paulo não poderia entender nada, ou quase nada, de como passar por aquele momento. Mas ele, o apóstolo Paulo, era especialista em entender que a vida dele estava no controle e nas mãos de Deus. Tem pessoas, queridos, que são especialistas em passar por lutas, tempestade. Apóstola, olha, eu já passei por tantas lutas, que essa é mais uma. Passei por tantas provas, tantas tempestades, tantos ventos contrários, tantos tufões, que é mais um que eu estou passando na minha história. Eu me tornei especialista. Amados, aqueles homens, marinheiros, o centurião talvez, pela experiência de viagem que ele tivesse tido, eram também especialistas. E o apóstolo Paulo ali, como homem de Deus, não podia ajudar em quase nada, porque ele não conhecia quase nada. Mas uma coisa ele acreditava: a minha vida está nas mãos e no controle de Deus. Ainda que você não seja especialista em tempestade, apóstolo, toda vez que eu enfrento uma tempestade eu me perco, mas continue crendo que a sua vida está nas mãos e no controle de Deus. Continue crendo, amados, continue crendo. Tem outras pessoas que a cada tempestade, seja ela apenas um vento contrário, ou um tufão, ou uma grande tempestade, elas sempre vão depender de Deus para atravessar. Sempre vão depender de Deus. Chega uma hora, queridos, que a sua estratégia, a minha estratégia não vai valer de nada. O que vai valer é a nossa dependência desse Deus maravilhoso. A sua dependência desse Deus maravilhoso. Eu quero louvar a Deus com você. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor? E se você receber essa palavra nesta manhã, já vem para o altar adorando o Senhor. Vem para o altar. Se você recebeu nesta manhã, sai do seu lugar. Apóstolo, tempestade não vai me parar não. Vento contrário na minha vida não vai ter força não. Apóstolo, tufão nenhum vai tirar mais do que Deus permitir da minha vida. Se Deus te deixou, é porque aquilo talvez fosse me prejudicar lá na frente. Os reinos vêm e vão, Diga-se para o Senhor. teu trono acima está, teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé. Declare. E nada irá resistir enquanto adoramos. Exalte a Ele. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Exalte o nome dEle.
Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Proclamamos poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é. Diga isto! Diga isso! Que vem ao céu, nós proclamamos poderoso. Sabe, queridos, às vezes estamos carregando uma carga muito pesada, estamos carregando coisas desnecessárias, e Deus já falou: abre mão disso. Você está aí agarrado a isso. Deus manda um vento contrário para você perceber que aquilo vai te atrapalhar, mas você não consegue perceber. Vem um tufão, aí você começa a ver que Deus está tirando. Na verdade, amados, quando é Deus, Ele não tira, Ele limpa. Ele limpa. Quando é Deus, querido, Ele sabe que aquilo ali vai te atrapalhar no relacionamento com Ele, dentro da sua casa, na sua família. Eu quero pedir que os pastores estão aqui, apóstolos, comece a botar as mãos. Comece a orar. Só põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos. Se você está aí no seu lugar e quer que os pastores passem por você também colocando a mão, só você levantar a mão que eles vão até você depois, tá? Vento contrário, tufão, tempestade na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, aquele que é agarrado, apegado ao poder do Evangelho, só tem um objetivo: engrandecer o nome do nosso Deus, glorificar o nome do nosso Deus. Não vai trazer vergonha para o crente, não vai trazer vergonha para o homem de Deus, nem a mulher de Deus. Paulo, ele não foi envergonhado, pelo contrário, Paulo, ele foi engrandecido. Aleluia, aleluia. Receba, 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 receba. Ainda que pessoas tenham tido perdas, mas para Deus o que importa são as vidas. As vidas, as vidas, as vidas. Tem alguém que está no seu lugar que quer que algum pastor vá até você? Por favor, pastores, já oraram aqui? Lá atrás tem pessoas que querem que os pastores vão lá. A apóstola vai lá atrás. Já orei aqui na frente de todo mundo já, pode ir lá. Só põe as mãos. Só põe as mãos. Isso. Continua engrandecendo o nome do Senhor. Isso. Os pastores podem auxiliar lá atrás, por gentileza. Auxiliem lá atrás. Isso. Isso. Apóstolo, eu creio nesse poder do Evangelho. Eu creio. Então continue apegado a Ele. Ainda que na sua casa ninguém lhe dê crédito, ainda que você seja ridicularizado, ridicularizada, mas o Senhor está vendo o seu coração. Ainda que na sua família todos zombem, riem de você por trás, porque ninguém tem coragem de falar pela frente, porque sabe que você é mulher de Deus, homem de Deus.
Chegará o momento em que o Senhor vai mostrar a eles que Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Lá em cima tem alguém? Tem alguém lá em cima? Se puder descer, pode descer. Quero fazer uma oração com todos que estão aqui nesta manhã. Você que entrou por essas portas, você que está acompanhando o culto e deseja encontrar-se com Deus, e deseja entregar a sua vida a Ele, e a partir de hoje esse vento, essa tempestade, seja ele vento contrário, tufão, uma grande tempestade, irá cessar. Porque certa vez Jesus também passou por um momento assim. E os discípulos chamaram, e Ele mandou que o mar se aquietasse, que o vento se calasse, e tudo se fez bonança, tudo ficou calmo. Então aquele que crer no poder desse evangelho, amado, sabe que ao nome do Senhor Jesus, o mar vai se acalmar. Ao nome do Senhor, a tempestade, o vento vai cessar. E eu quero então que você que nesta manhã deseja ter encontro com o Senhor, entregando a sua vida a Ele, ou quem sabe voltando à presença dEle, está afastado, Deus lhe trouxe aqui para que você entenda que o seu caminho é na presença dEle. Se você deseja, então eu quero que você olhe comigo agora. Feche seus olhos e diga assim: Deus, nesta manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e a partir de hoje a minha vida pertence a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Permaneçam de olhos fechados. E se nesta manhã tem alguém que orou comigo entregando a sua vida a Jesus, ou você que orou comigo voltando à presença do Senhor, eu quero que você faça apenas um gesto onde você está. Que você levante uma das mãos o mais alto que você puder, para que eu possa visualizar. Tem alguém assim nesta manhã que está entregando a sua vida a Jesus? Tem alguém assim nesta manhã que está voltando à presença do Senhor? Só levantar uma das mãos o mais alto que você puder. Há alguém? Amém. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Sabemos, meu Deus, que passamos por ventos, tufões, grandes tempestades, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Estamos apegados à Tua palavra, Senhor, o poder que o Evangelho tem nas nossas vidas, e que através das nossas vidas o Senhor também tem livrado a muitos da nossa casa, há muitos que caminham conosco, quem sabe até do trabalho, Senhor. Siga cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que esse momento que estão atravessando de dificuldade, ou que atravessaram de lutas, seja para uma única coisa: para que o Teu nome e o Teu poder seja notificado, exaltado, reconhecido nas suas vidas. Abençoa cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Quero agradecer a você que tem sido fiel ao Senhor, transferindo, depositando dízimo, oferta, semente, primícia. Te abençoe e te guarde em nome de Jesus.